E aí, vamos falar de grau? O grau na moto. Essa prática que é muito comum não só no Brasil, aqui é muito proeminente, mas também em muitos outros lugares do mundo. Muitos dizem que é uma arte, muitos dizem que é crime, há muitas interpretações. E vamos dar uma conversada sobre isso. Eu vou expor um pouco o meu ponto de vista, que talvez vá desagradar alguns, mas a gente quer ver o circo pegar fogo. Roda a vinheta aí, vamos conversar sobre isso. E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Alex Neres aqui na área. E igual eu falei para vocês no começo do vídeo, hoje o assunto a gente vai falar sobre a prática de empinar motos, de malabarismo, o grau, né? Vou expor um pouco o meu ponto de vista, que alguns já sabem que eu já expus em alguns trechos já, né? Que é uma prática que é muito comum no Brasil e essa garotada nova que está começando nas motos, tem muita gente que gosta de empinar moto, né? O famoso 244. E é uma coisa que divide opiniões. É igual eu falei para vocês, muita gente fala que o grau é arte, né? Hashtag grau é arte. 244 não é crime. Muita gente já condena. E eu vou falar para vocês, gente. A gente precisa analisar todos os pontos sobre isso. Primeira coisa, a prática de você fazer manobras em uma roda só e empinar motos, isso aí já existe desde os anos 70 e lá nos Estados Unidos isso era considerado um esporte que era o wheeling, né? Justamente essa prática de você fazer manobras em moto, certo? Claro que você tinha regras para isso, era em locais apropriados, fechados, com homologação, com equipamentos de segurança. E quando isso acontece aqui, por exemplo, no Brasil, quando a gente vê, por exemplo, locais, por exemplo, eventos de moto que tem lá o borrachão, um dia que eles separam para o borrachão, fecham um espaço para a galera fazer o borrachão, fazer manobras, empinar moto e tudo mais, né? Cara, isso daí é por incrível que pareça, apesar da gente ter uma prática ali que ela é perigosa, propriamente dita, ali você tem uma certa regulamentação e de certa forma a gente não pode condenar. É um negócio que é bacana para quem está vendo. Então, se tem, é porque tem um público, né? O grande problema que a gente tem hoje no Brasil é a respeito o famoso grau de rua. E aí, galera, e aí surge o grande problema. Por quê? A gente sabe, né, o próprio artigo que eles usam do Código de Trânsito Brasileiro, que é o artigo 244, no parágrafo 3, né, fala justamente sobre isso, de você usar a sua moto para fazer manobras em uma roda só, fazer malabarismo em vias públicas, né? E isso aí é o que gera bastante polêmica. Só que, realmente, não importa qual que é a sua interpretação, qual que é o seu gosto, se você gosta de grau ou não, a gente precisa falar a verdade, cara. Grau de rua é crime, sim, certo? Tem que ser punido, né? Eu acho, inclusive, que as autoridades de trânsito elas fazem muito pouco caso, né? Vê o cara empinando, muitas vezes o cara vai lá e toma um apavoro da polícia, do Detran, de quem seja, mas na massiva maioria dos casos não acontece nada e isso só incentiva para a prática continuar. E por que eu sou contra essa questão do grau de rua? Por que eu acho que essa prática ela tem que ser cada vez mais, tem que ser mais condenável? Porque ali, cara, você está num lugar, porque ali você está num lugar em que circulam outros veículos, que circulam pedestres, né? Se uma moto daquela se descontrola e vai parar na calçada, ela pode atingir uma outra pessoa e pode ferir essa pessoa gravemente. O próprio condutor, se ele desequilibra da moto, cai de cara no chão ou bate num poste, pode ser até fatal para ele. Fora atingir outros carros, como tem acontecido. E mais do que nunca, tem virado moda eu não vou falar em prática, uma idiotice de alguns, né? Porque agora não só o grau de moto é moda, né? Mas também o grau da bicicleta, né? Principalmente essa molecada nova, uns adolescentes aí, né? Adolescente já é chato por natureza, né? Salvo exceções. Eu fui um adolescente chato. Mas, cara, a galera que pega as bicicletas para empinar elas e na frente de outros veículos e quando eles estão chegando quase perto eles desviam. Cara, isso vai dar merda uma hora.
Você pode ter certeza que vai dar merda uma hora e a família do moleque ainda vai querer culpar o motorista. Vai querer falar que era um menino bonzinho, um menino que não fazia mal pra ninguém, que só queria exercer a arte dele. Arte é o cacete, né? É uma prática perigosa, é um crime de trânsito, certo? Por isso que eu falo, e o grau não interessa se ele é numa bicicleta, se ele é numa moto, se ele é num triciclo, num quadriciclo, se ele é praticado em via pública, ele tem que ser criminalizado sim, certo? Por quê? Não só pelo perigo, mas também porque aí você está endossando muitas outras coisas que supostamente são incorretas. O que você vê é cara empinando moto na rua, a moto sem placa, certo? A moto que você. E aí a moto sem placa você não vai saber se ela é roubada, né? O que você vê de comentário na internet aí de um cara, né? Isso gera até um certo. Cria até um certo estigma social. Porque vê lá o cara com uma GS 1250 empinando a moto lá na favela, né? A moto sem placa, o cara sem capacete, o cara sem camisa, né? Geralmente com aqueles funks horríveis, com aqueles funks horrorosos tocando no fundo, né? Aí quando o cara cai, coloca música gospel, né? Coloca um louvor lá, pelo amor de Deus, né? E aí, por exemplo, você vê um cara com esse estereótipo empinando uma moto, aí vem os comentários embaixo, né? Alguns aprovando, né? Chapa e não sei o quê. E aí vem outros que falam lá, e o dono procurando a moto. Ok, a moto pode até ser do cara, o cara é um influencer do grau, e ganhou muito dinheiro e comprou lá a GS dele, e ele faz com a moto dele o que ele bem entender. Assim como pode ser uma moto de origem duvidosa lá do Pancadão, né? Que é um roubo de Big 3, São Paulo, Rio de Janeiro, nas grandes capitais, a gente sabe como é que é, né? E elas vão parar no Pancadão, vão parar, né, nesse tipo de coisa, né? E aí os caras ficam putos da vida. Ah, não, o cara comprou, você é invejoso, não sei o quê. Como é que a gente vai dizer que a moto é do cara, essa moto nem placa tem? Quem não deve, não teme, né? E aí você abre então você abre então esse parêntese para diversas interpretações que podem ser erradas, e aí você gera esse estigma, né? Aí, e cria-se esse padrão, né? Hoje o grau ele é responsável por tudo isso, né? E você tem uma prática que essa prática é cada vez mais endossada pelas redes sociais, né? Porque as redes sociais monetizam essas merdas, esses caras que fazem essas merdas no trânsito, né? Você tem muito a indústria da música do funk carioca que endossa essas porcarias, né? Endossa essa prática, uma prática que é perigosa, que é criminalizada, certo? Eu não estou aqui falando do funk em si, porque o funk em si, o funk no Rio de Janeiro, ele surgiu como um movimento para dizer as dificuldades sociais que aquele povo da favela tinha, né? Enquanto isso, aí o cara vai lá com a BGS 1250, a favela venceu, desculpa. A favela vence quando o cara sai da favela. Não vem romantizar a pobreza aqui não, tá? Tá? E aí você tem, então, uma prática que ela é muito... O grau hoje ele é uma prática que ela é muito lucrativa. Mas, ao mesmo tempo, ela não deixa de ser perigosa. Então, então o meu resumo final é o seguinte. Eu não sou contra o grau. Eu não sou contra. Desde que ele seja praticado em um local fechado, em um evento organizado, que você não tenha circulação de pessoas no local onde as motos estão fazendo manobras, que o cara tenha com a proteção um EPI adequado para que, caso ele sofra alguma queda, ele não se lesione gravemente ou venha a perder a vida, e que tenha pelo menos um apoio de uma autoridade, seja uma autoridade de trânsito, seja uma autoridade médica, né? Uma ambulância, por exemplo. Eu achei muito legal de alguns prefeitos do Brasil que estão criando o espaço na cidade, um espaço que é mais afastado para a galera praticar o grau. Se a pessoa vai se machucar, cair da moto, é problema dela, mas ela tem o local lá para que ela pratique, certo? Isso, de certa forma, é uma inclusão, né? As prefeituras ouviram o apelo da juventude e querem o espaço dela para que a juventude não tenha que ficar fazendo isso nas ruas. Mas mesmo assim, a galera acha bonito fazer isso na rua mesmo. E essa prática, essa sim eu sou contra. Essa tem que ser condenada, essa tem que ser fiscalizada pelos órgãos de trânsito, pela polícia. A punição ela tem que ser mais rígida, certo?
E a gente tem que parar de romantizar essa questão de 244. Se for na rua, o 244 é crime sim, certo? Se você não gostou, se você não assistiu até aqui, é problema seu. Mas essa é a minha opinião, porque eu prezo pelo motociclismo correto. Eu prezo pela prática do motociclismo correta, respeitando as leis de trânsito e não colocando em risco nem a minha vida e nem a vida das outras pessoas. Ok? Se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Se você não gostou, você que pratica grau na rua não gostou, problema seu. Dá o seu dislike aí, tô nem aí. Comente o que você quiser, é o que dá engajamento, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Abraço, galera. Tchau, tchau.